Fala pessoal, bem-vindos ao canal Dash Lab. Eu sou o Alex e hoje na nossa trilha Power BI a gente vai explorar os principais recursos dessa tecnologia incrível. A ferramenta de BI mais usada para transformar dados em informações valiosas. Se você quer dar os primeiros passos ou descobrir como o Power BI pode turbinar seus relatórios, fica comigo até o final. O software mais charmosinho do mercado, com essa ferramenta de Business Intelligence da Microsoft, você cria relatórios, dashboards e análise interativa de forma rápida e visual. Quer um exemplo? Com o Power BI, você acompanha vendas, estoque ou desempenho de qualquer setor, tudo de forma clara e dinâmica. Então, bora para a prática. O primeiro recurso que eu quero apresentar é a conexão de dados. Aliás, aqui na descrição do vídeo tem um passo a passo completinho para você aprender a importar os seus dados, inclusive com exemplos prontos disponibilizados pela própria Microsoft. Assim que terminar esse vídeo, já clica lá e confere. Agora vamos embora, solta a vinheta aí. Bom, vamos mostrar aqui então os principais recursos do Power BI, os recursos que você vai estar mais utilizando aí no seu dia a dia. Os primeiros recursos que eu quero falar é acerca da importação de dados. Sem dados a gente não consegue aqui trabalhar, né? É fundamental que a gente tenha aí disponibilidade desses dados. Você vai abrir o seu Power BI, você pode vir aqui em arquivos, obter dados e clicar aqui na fonte que você deseja fazer essa importação. Eu vou importar aqui através de uma planilha, tá? Vou pegar aqui pasta de trabalho Excel, vou selecionar esse arquivo e vou abrir. A partir daí, ele vai perguntar quais são as tabelas que eu quero trazer, né? Vou selecionar aqui todas, quero trazer todas as tabelas, vou carregar. E a partir daí, o Power BI ele vai fazer o carregamento já, né, de todas as minhas tabelas para poder estar utilizando. Feito o carregamento, aonde eu consigo ver esses dados? Eu posso vir aqui, por exemplo, nessa abinha dados, expandir, né, e selecionar aqui qual dado a gente quer fazer. Eu já tinha importado, acabei importando duas vezes. Caso você queira excluir, né, a seleção, basta você marcar aqui qual que você quer deletar, vir aqui e excluir modelos. É bom que você já venha aí como tratar esse tipo de erro caso aconteça com vocês. Excluir aqui duplicado. Esse aqui que está com 2 também está duplicado. E o vendas e vendedor. Pronto. Todos os modelos aí portado duplicado foram deletados. Então você pode expandir aqui nos clientes e ver o que tem cadastrado. Então você pode, por exemplo, mudar, né, o textinho aqui, se você quiser, você pode fazer a edição, né, modificar esse nome, basta você dar dois cliques aqui e colocar o nome que vocês desejam, tá, que vai ficar salvo. Caso não venha com o nome que vocês desejam trabalhar. Aqui no menu lateral esquerdo, você tem o modo de exibição de tabela. Então, permite também você fazer a visualização desses dados, criar uma nova medida. Se eu selecionar aqui a tabela, vamos ver que vai mudar aqui todos os dados, né, que a gente tem aqui de informações dessas tabelinhas, beleza? Ainda sobre dados, a gente tem aqui também a exibição de modelo, tá? Ele já fez o vínculo automaticamente de diversos modelos e ficou esse aqui que não está vinculado. Deixei aqui para a gente poder fazer junto aí e vocês entenderem um pouquinho como é que funciona esses modelos. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho aqui clientes, eu tenho o ID e o nome. Nas vendas, eu tenho aqui o ID do cliente também. Só que ele não está vinculado com esse ID. Então, como é que eu faço para relacionar esses dois? Eu vou pegar aqui o cliente, vou arrastar até o ID e vou soltar. E aí ele vai me perguntar qual é o tipo de relacionamento que tem o ID da tabela vendas com, né, o ID aqui de clientes. E aí a gente vai colocar esse tipo de relacionamento. Nesse caso aqui é muitos para um, ou seja, eu tenho várias vendas para um único cliente, então ele é muitos para um. Eu vou clicar aqui em salvar. E aí ele já vai fazer o relacionamento correto. E isso vai te ajudar muito quando você for trabalhar com dados, tá? Vou voltar aqui de novo para a exibição de relatório. Aqui no cabeçalho, vocês observam que é muito parecido com outras ferramentas que vocês trabalham aí, né? Com Word, Excel.
um cabeçalho um pouco parecido, né? Página inicial, inserir, modelagem, exibição, otimização, aqui um arquivo, né, para você selecionar. Então, é um pouco parecido também ali com os outros programas aí da Microsoft, tá? Então, você tem também, que você vai utilizar muito, esse visualizações aqui. E que você vai utilizar demais, né? Que é onde você seleciona os gráficos para você incluir aqui dentro do Power BI. Então, você vai utilizar muito. Isso aqui é o coração aqui do Power BI. Sem isso aqui, teria uma planilha, né? Qualquer outra coisa, menos um Power BI tão detalhado igual a gente tem. E aí é muito simples, né? Basta você selecionar o gráfico, vir aqui, por exemplo, e colocar aqui a data de venda no eixo X. Vou tirar aqui o quarter e o day. E vou pegar aqui o total de vendas. E aí ele já vai plotar aqui todas as informações do gráfico. Então a gente vai utilizar muito, mas muito mesmo, essa questão de visualizações. Dados aqui, visualizações aqui, você ainda tem filtros, né, que permite você realizar diversos filtros aqui na página ou no componente somente. Eu geralmente utilizo o quê? Como um filtro mais dinâmico, né, que a gente consegue disponibilizar aí para o usuário. Eu venho aqui, ó, e seleciono no campo a data. E aqui a gente vai ter o filtro para a gente poder trabalhar de forma dinâmica aqui, né? A partir do momento em que eu seleciono o período, né, o meu gráfico ele vai apresentar aqui a relação daquilo que a gente está parametrizando aqui, beleza? A gente tem também a opção aqui em inserir uma nova página, um novo visual, é, relatório paginado, integrações aqui com, por exemplo, Power Automate, eu posso inserir uma caixa de texto, coisas que vocês já estão acostumados a ver, né? Não vou ficar me prendendo muito a mostrar esses recursos, mas são recursos que você pode trabalhar aqui, né, dentro do Power BI, talvez interesse em alguma forma, né, trabalhar com essas informações, mas eu particularmente, geralmente que no dia a dia, eu vou utilizar aqui ou a questão da criação das medidas, né? Ou os visuais ali que a gente costuma trabalhar. Vou apagar aqui da tela para não ficar poluindo muito. Você consegue escrever os seus textinhos aqui também, sem nenhum problema, tá? Aqui em modelagem você tem criação de medidas, criação de colunas, você pode criar novas tabelas, você tem aqui uma vasta informação, né, que dá para você trabalhar. Como é que cria uma medida, né, afinal? Eu vou vir aqui em dados, vou clicar aqui em vendas, por exemplo, e eu vou criar uma nova medida. Como é que funciona aqui? Basta eu chamar essa medida de teste, por exemplo, e aqui eu colocar a quantidade. E aí salvar. Então eu tenho agora esse teste aqui, ó, liberado para mim poder utilizar dentro dos meus visuais. Se eu trouxer aqui o cartão e puxar essa medida para cá, eu vou ter aqui o valor dessa medida. Aí você vai falar, poxa, é isso que é uma medida, né? E realmente é só isso, tá? Mas obviamente isso aqui abre um leque, né, de parâmetros de cálculo para que a gente possa fazer várias coisas que hoje você não consegue fazer apenas arrastando. Então, por isso que a criação de medidas é importante. Vamos ter aulas específicas para isso, tá? Mas é interessante vocês já conhecerem, porque a gente consegue fazer muita coisa bacana aqui quando a gente for utilizar essa questão das medidas, criação de medidas rápidas e é um pouco mais automatizado, que a gente consegue selecionar determinada coluna que a gente quer fazer um cálculo e a gente vai ver isso de forma mais aprofundada um pouco mais à frente, tá? Você tem também na parte superior, né, a questão do compartilhamento, né? Você vai compartilhar, subir isso aqui. Lembrando que para compartilhar tem que ser Pro, né? Mas na versão gratuita você consegue aqui exibir os seus relatórios sem nenhum problema. Apenas se você for compartilhar esses dados com alguém aí, é necessário que você tenha a licença Pro, beleza? Você pode criar, por exemplo, um novo relatório, né, dentro do mesmo aqui, dentro da mesma estrutura. Então, você tem página 1, página 2, página 3 e por aí vai, trabalhando sempre dentro da mesma base de dados, né? Você pode também exportar esse arquivo, caso você queira, fazer uma exportação do modelo e compartilhar esse modelo com outras pessoas. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês poderem ver, a criação mais detalhada, um pouquinho mais detalhada aqui de uma medida, só para vocês verem aí o quão bacana que é, né, essa questão do BI aí. Eu vou criar aqui um cartão, né, um pouquinho mais bonito, né, porque a ideia é fazer um design interessante, mais chamativo.
Eu vou criar aqui um cartãozinho, tá? Bem estiloso aqui para a gente ver. Eu vou clicar aqui em vendas e vou criar uma nova medida aqui na tabela de vendas, tá? Essa medida eu vou chamar de cartão KPI, beleza? Aqui eu vou expandir, você pode expandir aqui para ficar um pouquinho melhor o visual. Aperta Alt, dá Enter e você vai para linha 2, beleza? Vou criar aqui o que a gente chama de variável, para a gente poder reutilizar esses dados um pouco mais à frente aí, tá? Vou chamar aqui de soma último mês. Vou colocar que é igual a 120, vou dar um Enter, vou criar uma nova variável, que é igual média período. Período. Vou botar aqui que é igual a 100. Vou criar aqui um percentual para a gente poder avaliar, né? Qual que foi a variação em determinado período, para a gente poder colocar no nosso cartão e ficar bem legal ali. Então, eu vou criar aqui var de percent, que é igual, aí eu vou fazer uma divisão. E aqui é igual, parecido com o Excel, né? A gente faz uma divisãozinha aqui com o que a gente quer fazer. Então, vou pegar aqui a soma do último mês, menos a média do período, e dividido pela média do período. E aí a gente vai conseguir chegar nesse percentual. E eu vou criar um ícone. Olha que legal, hein? Vou criar um ícone. E nesse ícone, ele vai ter uma setinha para cima e uma setinha para baixo ali, de acordo com a exibição desses dados, tá? Então, já coloquei aqui, é um switch que a gente vai fazer. O que ele faz é o seguinte: se V% for maior que zero, a setinha fica para cima. Se V% for menor do que zero, a setinha fica para baixo. E para finalizar, a gente precisa aqui, nessa medida, fazer um retorno. E nesse retorno, a gente vai colocar aqui o veículo. Vamos concatenar. Esse E para concatenar, a gente quer juntar aqui textos, né, para poder estar exibindo essas informações. Vou formatar, né, esse V% que a gente acabou de criar para poder ter apenas uma casa decimal. Vou concatenar com o tracinho e vou colocar aqui a média do período. Feito isso, né, está concluída a nossa medida. Eu vou confirmar aqui. Não deu nenhum erro. E a medida vai estar disponível já para a gente estar utilizando. Vou mostrar para vocês em tela como é que ficou. Como é que fica isso aqui em tela de exibição. Aqui nesse cartão que a gente criou, eu vou tirar esse 2 e vou trazer aqui para o nosso cartão. Beleza, olha aí que legal. Nosso cartão KPI está aqui, né? É uma variação aqui de 20%, né? Aqui é a nossa média de 100, né? É o valor, né, do período ali que a gente colocou, determinou, né? A média do período 100 e a soma do último mês 120. Como é que a gente vai estilizar um pouco mais esse cartão? Eu vou vir aqui no formato visual, em geral, e em título, e vou habilitar o título da vendas. E aí já vai aparecer aqui o título, um pouquinho maior. Vou centralizar e vou colocar também aqui um fundo, né? Então, depois a gente coloca esse fundo. Acho que tem como a gente colocar aqui na propriedade. Deixa eu ver aqui. Não, tem que ser ali mesmo. Preenchimento não dá para fazer. Então, vou colocar aqui o título cinza no fundo. Subtítulo também eu vou querer. Tá? E o subtítulo aqui eu vou colocar inicialmente 100. Tá? Vou colocar aqui 25. E vou também jogar aqui para um pouquinho mais para a lateral. Beleza? Vendas aqui ficou um pouquinho abaixo, né? Deixa eu botar aqui também. Subtítulo também ficou menor. Aumentar. Na verdade, a gente pode também diminuir aqui o tamanho do nosso valor do balão, né?
Muito grande aquele cara. Tá? 28. Tá bom. 8 tá bom. E aí fica o nosso cartão, né? A gente pode colocar sombra, a gente pode fazer uma série de coisas aqui que a gente deseja fazer nesse balão, né? Não vou entrar aqui nessa ideia de design agora, mas era somente para vocês verem aqui esse balão, né? Lógico que ele não está interativo, a gente criou uma medida fixa, e para isso a gente precisa criar uma medida um pouquinho mais detalhada, tá? Eu vim aqui em cartão KPI, eu já tenho aqui um código, eu não vou fazer com vocês para não tempo da aula, mas eu já tenho aqui, por exemplo, a forma que vai trazer para a gente já formatado, inclusive. Vou falar aqui no cartão KPI. Eu voltar aqui, ó, ele já tem aqui o nosso valor. E aqui ele está considerando, né, o último mês, tá, do filtro, da seleção de filtro, comparado com o período, né? Então, se eu vim aqui, pegar aqui de janeiro até dezembro, né? Em dezembro, ele fechou aqui com 2,35 e aqui 4,2% maior do que a média desse período. E o vendas aqui ficou 100, né? Fixo, não deveria. Deixa eu alterar aqui também. E ele é o nosso subtítulo, né? Aqui em vendas, aqui ó, ele está como 100. Vamos puxar aqui a fórmula para trazer, né, o número correto aí da informação. Eu vou vir aqui em vendas, ele não está disponível, tá vendo? Os valores não estão disponíveis, porque tem que trazer como texto. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aí? A gente quer pegar o valor vendido dentro do último mês, né? Vou pegar aqui o valor do último mês e vou criar uma variável para poder retornar isso aí para a gente. Vou pegar a soma do último mês. Compartilhando, deixa eu criar a medida aqui primeiro. Vendas, nova medida, último mês. Aqui a gente vai colocar um retorno. Par. Vou ler aqui, não tem informação. Fazer um retorno. E esse retorno vai ser soma do último espaço. E vamos concatenar com o e-comercial, né? E aí eu colo o valor do último mês. Esse último mês, ele vai estar como uma string que a gente fala, que é texto. E aqui eu vou conseguir, né, adicionar aqui o último mês. Vou clicar em OK. Quando eu vier aqui no nosso visual, ele já vai estar aqui. Só que ele não veio formatado, tá vendo? Ele veio um número bem ruim, né, de ser visualizado. Eu tenho aqui um modelinho de formatação. Deixa eu copiar e colar aqui. Para a gente poder ajustar isso aqui e deixar ele bonitinho, né? Esse modelinho aqui, ó. Valor formatado. Soma. Eu vou deixar todas essas formas aí para vocês, tá? Nos comentários. Vou colocar aqui, ó. Porque esse materialzinho aqui vai formatar pra gente. E aí ele vai ficar visualmente melhor, tá? Visualmente melhor. Pra cá. Aqui, ó, 2,45 bilhões, né? Ou seja, ele foi superior em 4,2% aqui dos 2,35. Aí você vai falar, pô, mas
essa setinha aí, deixa eu pegar eu acho um que tá negativo aqui. Tá todos positivos? Vou pegar aqui um período menor. Vou pegar aqui fevereiro de 24. Opa, aqui a venda foi muito abaixo, né? Nossa medida ali, pessoal, tá com 2 cifrão, né? Ficando aqui, a gente colocou subtítulo aqui, último mês. Acabou que a gente colocou aqui, já estava formatado, nem precisava. Ficar melhor, beleza. 80 mil, 81 mil, né? Comparado com 2,31 milhões de média do período, ele ficou totalmente abaixo. Dá pra gente colorir também isso aqui, tá? Matação de cor. Aqui em propriedade de balão, eu posso vir aqui, ó, colocar vermelho. Olha só que legal. Só que, pô, bacana seria se a gente tivesse isso de forma dinâmica. Então a gente cria também uma nova medida. Não vou falar com ela, vou falar sobre ela detalhadamente, tá? Para a gente não tomar o tempo da visão aqui. Mas se vocês quiserem, nós podemos fazer uma exclusiva aí para detalhar aqui um pouco mais como é que faz esses cálculos. Mas a priori a gente vai fazer aqui só colar para vocês. Então aqui na cor, eu venho aqui na função e eu vou pegar aqui o color que eu acabei de criar. Color. Beleza. Ok. Opa. Deixa eu voltar lá eu tô no valor do balão, certo? Color. Aqui. Tá vindo? Deixa eu limpar a formatação. Se eu utilizar vermelho, ok. Vamos tentar testar, né? É legal. Meio que a gente chama de fazer debug aqui nas coisas que a gente costuma criar. Puxar aqui, vou puxar o color para cá, olha só. Red. Apareceu, a cor tá certa, né? Agora vamos voltar aqui para a gente ver porque que o nosso balãozinho não está considerando aqui a nossa cor. Aqui o texto tá com uma regrinha aqui. Só, pessoal, o valor do campo, ele estava veio como regras aqui aplicadas automaticamente. O valor do campo, KPI, acontece. Color, pronto. Agora, se eu vir aqui aumentar, automaticamente o valor aqui também vai subir, porque nossa medida de cor ali ela foi alterada. Por isso que vocês vão conseguir, né, trabalhar com isso aqui de forma dinâmica, né, movimentando aqui os valores. Claro que você vai criar, né, isso aqui de forma mais elegante, foi mais para poder mostrar para vocês como é que faz, né, medidas, como é que você lida com essas medidas aqui no dia a dia, o que que dá para você criar. É totalmente dinâmico, né? Então, é uma baita de uma ferramenta que a gente pode usar. Sem dúvida, essas funcionalidades que eu mostrei para vocês aqui hoje são as principais aí que vocês vão estar utilizando no seu dia a dia. Muita criação de medida, muito gráfico, e aí você precisa juntar tudo isso para poder desenvolver de fato um painel aí que impressione a todos os usuários que forem estar verificando. Beleza? Essa foi a aula sobre os recursos, né, do Power BI atualizado, o que a gente tem hoje. Né? Não dá para a gente olhar aqui linha a linha do que tem, mas eu trouxe pelo menos as principais e, lógico, mostrando um exemplo para vocês aí, né? Nem era o script aí, era mais poder falar um pouquinho sobre esses recursos, mas acho que é legal também vocês já verem em tela aí o que dá para fazer, o que dá para a gente visualizar aqui. Tem muita coisa que vai vir por aí. Vamos vir aí com a série de tipos de gráfico, vamos abordar aí sobre os tipos de gráfico, vamos entrar também no mundo DAX para vocês entenderem como é que funciona essa questão de medidas, como que você cria, quais são as regras. Então tem muito conteúdo pela frente. Eu te espero lá. E antes de sair, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar ali o sininho, porque nos próximos vídeos você já vai ser notificado para estar vindo acompanhar com a gente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou deixar nos comentários aqui essas medidas que eu utilizei, tá, para poder criar ali essas medidas da cor, dos valores de forma dinâmica e também o link para você baixar aí o dataset,
que é a base de dados que a gente tem trabalhado aqui nesse modelinho da nossa trilha aqui de Power BI. Beleza? Te espero até a próxima. Valeu, tchau, tchau.